do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Louvado seja o Senhor. Enquanto a igreja localiza o texto para que possamos fazer a leitura, eu quero nesta noite louvar a Deus, agradecer ao nosso bom Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos aqui hoje, louvando e glorificando ao nome dEle por intermédio deste culto. Eu estou muito feliz pela primeira vez poder estar aqui com os irmãos nesta igreja, conhecendo os irmãos que aqui congregam. Que Deus em Cristo abençoe abundantemente, além daquilo que vocês pedem ou possam imaginar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero nesta noite louvar a Deus pela vida do pastor Gilberto, agradecê-lo pelo convite, pela confiança. Estou muito feliz, como ele disse, depois de quase uma década, amadurecendo esta amizade. Aprove o Senhor que há dias atrás nos encontrássemos ali em Descoberta e hoje pudéssemos estar juntos aqui em Guarani. Eu estou muito feliz, apesar da proximidade que há entre Juiz de Fora e Guarani, que é muito pertinho, 70, 80 quilômetros da minha casa para cá. É uma cidade que até então eu só conhecia de passar. Passava para lá, passava para cá, ia para Astolfo Dutra, Cataguases, já fui para Ubá, passando por aqui, Miraí, já passei por aqui, enfim, vários lugares para onde eu fui, eu já tive o privilégio de passar aqui por Guarani, mas ainda não havia tido o privilégio de vir a esta cidade para pregar o Evangelho. Então eu estou muito feliz por essa noite. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que vão permanecer aqui comigo durante um tempo, me ouvindo falar das Sagradas Escrituras. Façamos a leitura do texto, meus irmãos. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 12, só a parte A. De novo aí para todo mundo me acompanhar com os olhos, tá? Êxodo capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 12, parte A. Vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio da sarça. E olhou e notou que a sarça ardia em fogo, mas não se consumia. E disse Moisés: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temia olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores.
porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também o tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? E disse o Senhor: eu serei contigo. Amém. Você pode levantar sua mão, glorificar a Deus, adorar ao Senhor por esta palavra, e com toda a liberdade do mundo para glorificar ao teu Senhor. Se assente nessa noite, tome o seu lugar, atento, na expectativa de que o Senhor irá falar contigo nessa noite. Para os conhecedores da Bíblia, me ajuda aí, tá? Para os conhecedores da Bíblia, a vida de Moisés basicamente se divide em 3 períodos diferentes. Se vocês pegarem para estudar a vida de Moisés em sua totalidade, vocês vão perceber que ele teve o privilégio de viver exatamente 120 anos. Muito tempo. E estes 120 anos, conforme eu lhes disse, se divide em 3 períodos. Um primeiro período de 40 anos, vivendo Moisés no Egito. Um segundo período, também de 40 anos, vivendo Moisés no deserto. E um terceiro e último período, também de 40 anos, vivendo Moisés no deserto, novamente, só que agora com a responsabilidade de conduzir um povo a uma terra que o Senhor lhes havia prometido. É interessante que, se vocês olharem para o primeiro período dos 3 períodos que eu mencionei, ou seja, dos primeiros 40 anos de vida de Moisés, em que, conforme eu disse a vocês, Moisés irá vivenciar este período morando, habitando no Egito. Ele começa com Moisés nascendo em berço hebreu, nascendo debaixo de uma promessa, cercado pela sua mãe, cercado pelo pai, cercado pelos seus irmãos que eram mais velhos, cercado pela Miriam. E esta promessa, esta cobertura espiritual que ele tem, porque se nós pegássemos esta realidade de Moisés e trouxéssemos para o nosso cotidiano do cristianismo e fizéssemos uma aplicação na realidade em que vivemos, nós poderíamos dizer que Moisés seria o típico moço que nasce em berço evangélico, sabe? Aquela criança que nasce na igreja, quando nasce, os pais já servem a Deus, como é o meu caso. Nasci em berço evangélico, meu pai já era diácono da igreja, quase presbítero, a minha mãe diaconisa, quase missionária, e foi em meio a esse contexto que eu nasci, aprendendo a palavra, aprendendo os hinos da harpa. Aprendi a me envolver com os ministérios da igreja ainda muito jovem,
ainda muito adolescente, com 10 para 11 anos de idade, eu já tocava violão. Com 12 para 13 anos de idade, eu já liderava os adolescentes da minha congregação. Montei uma banda com 15 anos de idade, batizei com 12 e aos 17 eu pregava pela primeira vez. E hoje, quase 20 anos depois, lá se vão quase 20 anos de ministério. E a princípio, Moisés nasceu com a mesma segurança, ou com uma segurança muito parecida com aquela segurança que eu nasci. Ele nasce entre os hebreus e aparentemente, ao que tudo indica, a não ser que algo adverso acontecesse, ele seria instruído pelo pai, ele seria instruído pela mãe, nasceria em berço hebreu, aprenderia os costumes do seu povo, conheceria o Deus que o seu povo servia, aprenderia a cultura, os costumes, a ótica do que é certo e do que é errado, mediante a visão, mediante aos ensinos, a padronização estabelecida pelo seu próprio povo e pelos seus pais, que lhes ensinaria aquilo que ele haveria de fazer. No entanto, nos primeiros meses deste nascimento aparentemente seguro, nos primeiros meses deste nascimento aparentemente tranquilo, a Bíblia diz, a história diz que havia um decreto, e este decreto assinado, decretado pelo próprio faraó, ou seja, pelo líder maioral supremo da nação egípcia. Este decreto dizia que todo menino, todo moço, todo garoto que nascesse do sexo masculino, todo menino, todo garoto, teria que ser assassinado, morto, afogado nas águas do rio Nilo. E sua mãe, como toda mãe que se preza, que ama, que tem um carinho pelo filho, que zela, que cuida, que protege, e que vai, pastor, até as últimas consequências para poupar a vida do garoto, ela o esconde por 3 meses, até que chega um determinado período, né? E novamente trazendo essa realidade para o nosso contexto cristão. É mais ou menos o que o pai e a mãe, dentro da igreja, tenta fazer com os seus filhos. Enquanto a gente pode esconder, enquanto a gente pode guardar, enquanto a gente pode apontar o dedo e dizer não faz, não vai, não anda com fulano, não vai para tal lugar, não passa de tal horário, não pisa lá, não fala com ele, não vai com ele, isso não pode, isso você pode ter, isso tu não pode, enquanto a gente pode esconder. Como esta mãe e este pai fizeram, a gente faz. Só que chega uma hora que, conforme o texto diz, o menino vai crescendo. Olha, o menino vai crescendo, vai atingindo uma certa idade em meses. E este crescimento é tal, é tão evidente, que nos diz o texto que já era impossível continuar escondendo o menino. Não dava mais para esconder. Então, a única opção que esta mãe tinha, por mais contraditório que isto pareça ser, a única opção que esta mãe, que este pai, que esta família tinha, ainda procurando, objetivando preservar a vida do garoto, não era colocar o garoto em risco, não era colocar a vida do garoto em perigo, pelo contrário, era preservar a vida do garoto, era correr até a beira do rio Nilo, retirar às margens do rio Nilo uma planta chamada de junco, e através desta planta chamada junco, produzir aquilo que seria um cesto, ou em outras palavras, uma espécie de barquinho, para que o menino fosse colocado dentro. E sendo colocado um menino dentro, de longe sua irmã mais velha, Miriam, ficaria observando, olhando, para ver o que iria acontecer com este menino, na expectativa de que um egípcio, alguém da alta corte, poderoso, influente, achasse essa criança, levasse essa criança para a sua casa
e a preservar-se dos males que o Egito poderia lhe oferecer. E vocês conhecem a história muito bem. O texto diz que naquele determinado que a juventude, os prazeres que a vida adulta pode lhe oferecer, ele se afasta dos caminhos do Senhor e vai viver aquilo que o Egito tem para lhe dar. Só que é necessário nós notarmos que enquanto o garoto estava no Egito, 40 anos é muito tempo. E ainda tem gente que acha, ainda tem gente que pensa que devido ao fato do seu filho estar desviado da igreja há 20, 30 anos, já não existe mais esperança para ele. Oh, meu irmão, Moisés estava há 40 no Egito. Mas durante esses 40 anos, em meio a tantas famílias que poderia cuidar desse garoto, em meio a tantos lares para onde este moço poderia ir, Deus preparou a melhor família, a melhor casa, a melhor mãe, a melhor cuidadora, e para fazer com que a coisa ainda ficasse mais melhor do que ela estava, Deus ainda há de se certificar de que de vez em quando a própria mãe do garoto, a própria Joquebede, vai lhe visitar para dar para ele de mamar. E como se isso já não fosse glória o bastante, além de dar mamar para o próprio filho que vai crescer na casa do rei, ela ainda recebia pagamento para fazer isso. Levante a sua mão para cima, porque Deus me trouxe de Juiz de Fora para te dizer nesta noite que Ele está cuidando de alguém que anda vagando pelo Egito. Deus me trouxe nessa noite para te dizer que Ele está cuidando de alguém que saiu para dar uma volta. Deus me trouxe nesta noite para dizer: nenhum da tua casa há de se perder. Eu vou guardar, eu vou cuidar, vou proteger, e na minha hora, no meu tempo, o Senhor trarei de volta. Se isto é verdade e você crê nesta palavra, levante a mão para cima, abra sua boca e glorifique. Eremaia Xandara. Só que Deus, ele tem um tempo predeterminado e estabelecido para trazer de volta aquele que foi lá para o Egito. Depois de 40 anos. É interessante que, se vocês olharem para o texto, vocês não vão encontrar. O texto não fala de nenhum. Olha como isso é forte, né? Vocês não vão encontrar nenhuma aparente intervenção de Deus durante os primeiros 40 anos. Deus fazendo nada para mostrar para o Moisés quem ele era de verdade. Na cabeça de Moisés, Moisés era príncipe. Na cabeça de Moisés, o Egito era o lugar dele. Na cabeça de Moisés, Moisés estava vivendo o ápice da sua vida. Comia do bom e do melhor, instruído nas melhores escolas do Egito, aprendia com os melhores magos, com os melhores sábios, vivia nas melhores localidades do palácio, dormia em camas que nenhuma outra casa tinha como a dele. Ele estava vivendo o ápice, o auge, aproveitando os 40 anos de sua juventude, quando de repente Deus começa a brotar no coração desse Moisés uma insatisfação. E vocês vão perceber que em um belo dia, meio que insatisfeito com aquilo que ele estava vivendo, porque assim a pessoa vai para o mundo, a pessoa resolve dar uma passeadazinha no Egito, e chega um determinado momento que ela acha que ela está vivendo o auge, mas na verdade ela está frustrada, na verdade ela já não tem mais vigor, ela já não tem mais força, ela está vivendo uma vida fingida, mentirosa. Moisés estava assim, quando de repente um belo dia ele põe toda aquela vida maravilhosa, excepcional que ele tinha a perder, quando ele tira a vida de um homem. Olha as maneiras que Deus tem de trazer aquele que foi dar uma volta no Egito
para o centro da vontade de Deus, ele tira a vida de um homem. Existem pessoas que para Deus trazer de volta, e quando eu falo trazer de volta, me permita ampliar o leque da revelação. Quando eu falo Deus trazer de volta, não me refiro necessariamente para aqueles que foram para o Egito. Eu estou ampliando o leque da revelação. Tem muita gente dentro de casa, distante. Muita gente dentro de casa, afastado. Muita gente dentro de casa, longe da comunhão. Muita gente dentro de casa que não ora mais. Muita gente dentro de casa que não sabe mais o que é tirar um minuto para meditar nas Escrituras. Muita gente dentro de casa que não lembra mais a última vez que disse mistério com Deus, falou em línguas com o Espírito Santo. Deus tem as suas maneiras de trazer para perto. Existem pessoas que para Deus trazem de perto, para o centro da sua vontade, basta Ele dizer volta, e a pessoa volta. Existem pessoas que são sensíveis o bastante para ouvir a voz de Deus e entender o seu chamado. Existem outros que para Deus trazer de volta, Deus precisa insistir, volta, vem, chama um dia, chama outro, chama um dia, chama o outro, meio que na marra ele volta. Mas existem pessoas que se Deus não fizer algo que aparentemente vai gerar alguma dor, ele não volta para o centro da vontade do Senhor. Existem pessoas que Deus precisa permitir às vezes uma enfermidade. Não estou dizendo que Deus adoece alguém. Não estou dizendo que Deus pega a enfermidade e coloca sobre o corpo de alguém. Eu estou dizendo que às vezes Deus permite alguém adoecer para trazê-lo novamente para o centro da sua vontade. Outros, às vezes, Deus permite perder o emprego. De novo, não estou dizendo que Deus tira o emprego de alguém. Estou dizendo que Deus poderia interferir e impedir que alguém perdesse o emprego, e Ele não interfere para trazer você de volta para o centro da vontade dEle. E no caso de Moisés, Deus permitiu Moisés tirar a vida de um homem. E por causa desta vida que Ele tira, quando ele percebe que as pessoas descobriram o seu pecado, o seu erro, o seu crime, ele foge, porque sabia deste risco iminente que ele estava enfrentando de morrer a qualquer hora, de ser penalizado pelo crime que ele cometeu. Então ele foge, e vai ele para o meio do deserto. Depois de 40 anos desfrutando do bom e do melhor, depois de 40 anos desfrutando daquilo que ele achava ser uma vida de excelência, daquilo que ele achava ser uma vida perfeita. Olha, a vida que eu pedi para Deus, a vida das baladas, a vida das noitadas, a vida dos muitos amigos, a vida do dinheiro da mesa. Acabou tudo. 40 anos de deserto agora. Acabou os amigos, acabou as farras. É assim que Deus faz. Ou será que é assim que o diabo faz? Te dá 40 anos de prazer, te dá 40 anos de festa, te dá 40 anos de alegria, te dá 40 anos de uma falsa ilusão, te faz acreditar que você vai viver até a eternidade dos seus dias, desfrutando de tudo aquilo que Ele te deu, quando de repente Ele te arranca tudo com uma única mão e te joga no deserto. Olhe para o texto e veja se alguém dos amigos de Moisés, veja se alguém da família de Moisés, se um dos servos que serviam Moisés no Egito foi no deserto atrás dele, para saber se ele precisava de ajuda, de socorro, de alguma coisa. Ah, não foram no primeiro ano, vamos esperar para ver se no segundo eles vão. Não foram no segundo. Não foram no segundo ano, quem sabe no terceiro eles vão. Não foram no terceiro ano. Não foram no quarto. 10 anos ninguém foi, 20 anos ninguém foi. Tanto é verdade que Moisés se acostuma com o deserto, e no deserto ele constrói uma vida. Se adaptou ao deserto, se acostumou com o deserto. Mas acontece que a Bíblia diz que passam-se 10 anos, 20 anos, 30 anos,
estando ele 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. O mesmo tempo, cuidado, porque o mesmo tempo que você desfruta no Egito pode se tornar o mesmo tempo que você irá passar pelo deserto. Por isso que eu sempre digo, né? O deserto às vezes é uma consequência de uma vida dissoluta no deserto, no Egito. Quanto mais tempo eu passo no Egito, maior é o risco de mais tempo eu passar no deserto. 5 anos no Egito podem representar 5 anos no deserto. 10 anos no Egito podem representar 10 anos no deserto. 40 anos no Egito podem representar 40 anos no deserto. Quanto mais tempo você passa no Egito, quanto mais tempo você vive longe de Deus, quanto mais tempo você vive longe do centro da vontade do seu Senhor, maiores são os erros que você comete. E consequentemente, maiores sendo os erros que você comete, maiores serão as consequências com as quais você terá que lidar. Moisés está vivendo agora as consequências dos seus erros. As consequências dos erros que foram cometidos no Egito. As consequências de uma vida dissoluta, vivida durante 40 anos no Egito. Se você pegar para se sentar nessa noite, agora aqui, com pessoas que tiveram a infelicidade de dar uma voltinha lá no mundo, e perguntar para elas se elas trouxeram do Egito uma experiência amarga, algumas vão falar para você: eu trouxe um casamento. Outras vão falar: eu trouxe filhos. Outras vão falar: eu trouxe o abandono da escola. Outras vão falar: eu trouxe uma carreira da qual eu desisti. Eu trouxe feridas, marcas de um relacionamento que eu apanhava. Eu trouxe consequências, feridas, marcas de anos e anos enfiado nas drogas, na bebida, no alcoolismo, na prostituição, no vício, no jogo. Mas acontece que depois de 40 anos no deserto, abandonado e sendo desprezado por tudo e por todos, um belo dia, conforme nos diz o texto de Êxodo, capítulo de número 3, Deus, Terebai, o Sebe, Comadarachúria, resolve fazer para ele uma visita. Quem sabe, Terebai, Oxandarábia, nesta noite também, este também não é o dia em que Deus fará uma visita para você. Quem sabe também não é este o dia em que Deus fará uma visita para um ente querido seu. Quem sabe hoje também não é o dia em que Deus fará uma visita para você e trará você de novo para o centro da vontade dEle. Levante a sua mão para cima, eu quero liberar algo sobre a sua vida nessa noite. Quem sabe hoje não é o dia em que Deus escolheu se manifestar na cidade de Guarani para mudar a sua história, para mudar a sua trajetória, para renovar nas suas vidas cada uma das promessas que um dia Ele te fez. Será que você crê nesta palavra? Será que você crê que nesta noite de quarta-feira, Deus te trouxe para mudar a sua história? Se você crê nesta palavra, será que verdadeiramente você pode erguer a sua mão ao céu? Você pode abrir a sua boca agora e de toda a sua alma e de todo o seu coração, tu pode adorar a Ele agora durante 1 minuto. Adore a Ele, Terebai. Adore a Ele, Karachandarai, o Súria. Adore a Ele, Darachandarai, o Jekalai, o Súria, Kalabá. Adore a Ele, Ereia Xandarábia. Porque enquanto você está adorando o nome dEle aí, a sarça está se acendendo. A sarça está se acendendo. A sarça está se acendendo. Urabaxa. Deus olhou para a terra, olhou para Moisés e disse: eu vou lá. Chegou a hora de eu me apresentar para ele. Depois de 80 anos. Pastor Gilberto, o cara nasce com uma promessa de ser o libertador de uma nação. E nós temos uma ideia de que para Deus usar alguém,
Esse alguém precisa ser novo. Até meio que apegado no que a Bíblia diz, né? Jovens. O texto não diz velhos. O texto não diz irmãs. O texto não diz obreiros. O texto diz jovens. Sois jovens. Então nós temos uma ilusão, uma falsa ideia de que para Deus usar alguém, para Deus cumprir na vida de alguém aquilo que Ele prometeu, esse alguém precisa inevitavelmente ser um jovem, novo. E aí fica velho, 40, 50, ou quem sabe até mais. Ou às vezes gasta a juventude lá no mundo e aí volta para a presença do Senhor e acha que Deus não tem mais nada para a vida dele. Ele já desperdiçou o melhor da vida dele lá no mundo. Deus faz a promessa para ele quando ele ainda era um recém-nascido, libertador de uma nação. Mas Deus não usa ele quando ele tinha 10, Deus não usa ele quando ele tinha 20, Deus não usa ele quando ele tinha 30, Deus não usa ele quando ele tinha 36 como eu tenho, Deus não usa ele com 50, com 60, com 70, Deus se manifesta a ele quando ele tem 80. Tem alguém de 80 anos de idade aqui? Deixa eu te conhecer, alguém já bateu a casa dos 80 aqui? Tem, não tem? Tem alguém? Na casa dos 70, tem? Dos 70? Tem uma irmã lá atrás, aqui também. Aqui tem ali uma irmã. Mais alguém? Ó, lá atrás. Deixa eu contar um segredo para vocês. Moisés estava na frente de vocês. Tinha passado dos 80. Alguns degraus na frente. E Deus foi lá falar com ele. Aí alguém olha e diz assim: não, Deus foi lá na sarça para falar para um Moisés que vai levar o Moisés embora. Tá velho Moisés, passou dos 80. Deus foi lá para avisar para ele. Deus foi lá para falar para ele igual falou para o Ezequias: põe tua casa em ordem, porque tu morrerás. Que nada. Deus foi lá falar para um garoto de 80 anos: tu vai voltar lá no Egito. Ó, mas tu não vai voltar lá para o Egito para fazer as coisas que o Egito faz. Tu não vai voltar lá para o Egito para cometer os erros que o Egito comete. Tu não vai voltar lá para o Egito para voltar às velhas práticas da vida dissoluta que você viveu durante os seus 40 anos. Não, tu vai voltar lá para o Egito para tirar de lá aqueles que ainda estão cativos, aqueles que ainda precisam de resgate, aqueles que precisam ser libertos do Egito, das garras de Faraó. Mas eu só tenho 80 anos de idade, não tem problema, é você que eu vou usar. Deus nesta noite está dizendo para nós: eu uso os de 10, eu uso os de 20, eu uso os de 30, mas também sou o mesmo Deus que usa os de 80, os de 90 e os de 100. Bendito seja o Senhor. Deus nesta noite traz sobre nós pelo menos duas promessas. Quem quer saber, diga eu quero. Não, quem quer saber mais forte, diga eu quero. Deus nesta noite traz sobre nós pelo menos duas promessas. A primeira delas: Deus está nos garantindo que Ele vai buscar quem está perdido no Egito. Não, você não crê no que eu falei, eu vou dizer de novo. Duas promessas estão sendo liberadas sobre nós nesta noite. E a primeira delas: Deus está nos garantindo que Ele vai buscar de volta quem perdido do Egito está. Levante a mão agora. Levante a mão agora. E pensa agora aí no nome de alguém. Pensa agora aí no nome de alguém. Deus está dizendo para você: eu vou buscar, 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 eu vou
liberadas sobre a nossa vida nessa noite. A primeira delas, Deus está nos dando uma garantia de que Ele vai buscar quem está perdido no Egito. A segunda, Deus está nos dando uma garantia de que Ele ainda conta com você para fazer esse trabalho. Deus ainda conta com você. Deus ainda conta com você. Eu não sei se você anda gastando o seu tempo com internet, se você anda gastando o seu tempo com trabalho excessivo, se você anda gastando o seu tempo com academia, se você anda gastando o seu tempo com televisão, novelas e minisséries, eu não sei como você anda gastando o seu tempo, mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu ainda conto com você para fazer esse trabalho. Deus nesta noite está liberando duas promessas sobre esta igreja. E a primeira delas é: vou trazer de volta. Vou trazer de volta. E a segunda delas é: ainda conto com você, Moisés, para fazer esse trabalho. E eu encerro. Existem coisas que a gente poderia ouvir Deus falar e ficar quieto. Mas aí vai nós e a nossa boca grande, né? A nossa falta de fé. Tem hora que o diabo olha para nós e ele diz assim: eu nem preciso fazer nada contra você, porque você é o primeiro a fazer. Eu nem preciso botar uma pedra de tropeço no teu caminho, porque você é a primeira pedra de tropeço. Eu nem preciso botar ninguém para criticar você, para difamar você, porque você é o primeiro a se criticar. E aí a gente fica, né? Tudo que acontece a gente bota a culpa no diabo. E aí tem hora que o diabo deve ficar que nem um banco dos réus, né? Dizendo assim: não bota na minha conta não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Tem hora que o diabo não precisa colocar ninguém para duvidar de você. Você é o primeiro a duvidar. Você tem o próprio Deus. O próprio Deus. No meio de uma sarça pegando fogo, mas que não se consumia. E uma voz saindo dela, falando com o próprio Moisés, dizendo para ele: eu vou mandar você para o Egito, e você irá tirar meu povo de lá. Aí vai o Moisés com a boca grande: Senhor, quem sou eu para ir ao Egito, para ir a Faraó, tirar o povo de Israel de lá? Quem sabe nessa noite, essa tem sido a mesma frase que você tem dito para Deus há muito tempo: quem sou eu para ir lá? Quem sou eu para fazer? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para cantar? Quem sou eu para evangelizar? Quem sou eu para assumir essa posição, essa responsabilidade, este cargo? E eu termino com o último versículo que eu li. Versículo de número 12, parte A, que é a resposta de Deus para a pergunta que ele fez. E disse Deus: eu serei contigo. E eu encerro fazendo uma pergunta. Depois de ouvir o próprio Deus dizendo para você: eu serei contigo, do que mais você precisa? Será que ouvir a voz de Deus dizendo para você: eu serei contigo, não te é o bastante? Sai daqui hoje
com a convicção de que há um Deus no céu que escolheu você para uma grande obra nessa terra. Você crê nisso? Cadê os Moisés de Deus aí? Cadê os Moisés de Deus? Fica de pé comigo então, em nome de Jesus.